Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa, sou muito grata por poder participar desse canal com a minha amiga Jace, que eu amo tanto. Sou grata também de poder entrar um pouquinho na casa de vocês, na vidinha de vocês. Espero que eu consiga fazer a diferença de alguma forma, ok? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho bastante oportuno, principalmente para os momentos atuais, que é o orgulho e a humildade. Tem uma passagem de Emmanuel no livro Pensamento e Vida que ele diz o seguinte: a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Nossa, o que será que as entrelinhas dessa frase, desse parágrafo nos diz? É exatamente que o orgulhoso, ele sofre muito. E é muito difícil ser orgulhoso. Não pense que é fácil. O orgulhoso, ele se coloca numa posição, numa postura de que ele tem que ser sempre o líder, ele tem que ter sempre a razão, ele tem que estar sempre à frente de tudo e de todos, e se isso não acontece, começa a fazer comparações. Ou se achar menor do que o outro, ou menosprezar demais o outro. Imagina viver dessa forma, com esse pensamento, com esse sentimento. Mas a gente tem que levar em consideração também que todo sentimento em essência é puro. Então, o próprio orgulho em essência é puro. Ele nos dá essa condição de querer ser melhor, de querer crescer, de querer estudar, de querer conquistar sabedoria na vida, de ter condições de ser o provedor de algumas situações, enfim. O que não é bom dentro do sentimento do orgulho é querer passar por cima do outro para conquistar o que se quer, destruir os sonhos do outro para conquistar o que se quer. Então, é esse ponto que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a questão do orgulho e como desenvolver a humildade. Nós vamos aprender juntos. Nós somos seres únicos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém simples e ignorantes. Jesus retrata bem isso no Evangelho, quando ele diz que o reino de Deus é para as pessoas, né, para os que são ignorantes. Né? Ele fala assim que os puros e ignorantes é que conquistarão o reino de Deus. Mas que pureza é essa? Então, vamos entender essa pureza como o aprendizado da humildade. E que ignorância é essa? Não é a ignorância de não ser letrado, de não ter conhecimento das palavras, é a ignorância das coisas de Deus, né? Das leis de Deus, de não saber praticar essas leis, de não saber colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. Mas ele, como todo pai bondoso, compreensivo, onipotente, onisciente, onipresente, ele não interfere, ele espera que cada um dos seus filhos aprenda. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para desenvolver a humildade e entender a essência pura do orgulho, para que isso nos ensine e nos ajude a praticar essa humildade que está guardada dentro da gente em algum lugar, em essência. Lembra que a gente falou agora que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então essa humildade está aqui, está dentro de nós. E o entendimento do orgulho como um degrau para o nosso crescimento moral também está dentro de nós. Então, Locader, nessa passagem do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que eu convido todos depois a dar uma lida, ele já começa desenvolvendo esse texto de uma forma humilde, porque ele faz assim, ele fala assim, que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Ele não diz assim, eu vim aqui para te ensinar. Ele se coloca na posição do subalterno de Deus, vamos dizer assim, e que vai nos ensinar o caminho. Por quê? Porque muitas palavras já foram ditas, muitos já vieram e já falaram sobre o assunto. Então, essa frase nos faz pensar um pouquinho, e aí entra o orgulho nessa reflexão, porque é ele que nos ensina a refletir do certo e do errado, quando tudo aquilo que nos foi passado
né? A pergunta de Locader, na verdade, a colocação de Locader é exatamente essa. Tudo isso que foi passado, vocês já estão vivenciando? Vocês já estão colocando em prática? Vocês já pararam para ouvir? Né? Olha a importância dessa frase. Então, como muitas palavras foram ditas, nós precisamos entender se elas já tocaram o nosso coração e de que forma isso pode acontecer. Então, para o orgulhoso, né, fica muito difícil, porque o orgulho é o terrível adversário da humildade. O orgulho defensivo, o orgulho que nos faz querer ser melhor do que o outro, não o orgulho que nos faz querer auxiliar o outro, exemplificar para o outro, mostrar que a gente também tem conhecimento, mas não impor esse conhecimento de forma exagerada, né, de forma dolorosa. Então, quando se fala de humildade, se reporta a caridade. Né? O que é caridade? Caridade é a presença de Deus em mim e na figura do meu próximo. Pois bem, então sem humildade não existe caridade. Não é verdade? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos, direcionamos, né, a nossa força para o próximo, quando a gente coloca a nossa energia a favor do próximo, nós estamos sendo humildes. Ainda que seja uma prece, ainda que seja um sorriso, ainda que seja um simples abraço, ainda que seja a caridade material de ofertar alguma coisa para alguém que está em necessidade, mas fazer isso sem humilhar o outro, na verdade. Então, ainda assim, né, nós estamos exercitando a humildade. E o que é que nos faz querer ajudar o outro? O que é que nos faz mostrar aquilo que nós podemos realizar em função do outro? É o orgulho em essência pura. Percebem como não é difícil entender e trabalhar esses sentimentos, ainda que sejam antagônicos? Por quê? Porque a nossa função, a nossa missão aqui na Terra é melhorar. E não adianta nós não sermos caridosos conosco mesmo, não direcionarmos essa humildade para esse nosso aprendizado, porque fica tudo muito mais difícil. Então não é preciso que Jesus Cristo volte à Terra de novo para nós crucificarmos ele, porque com certeza nós não vamos acreditar que ele é ele, né? Mais uma vez, porque o orgulho defensivo ainda fala mais alto, cala mais alto em nossos corações. Mas ele, quando partiu para a pátria espiritual, ele falou que não ia nos deixar órfãos, e ele mandou o Consolador prometido. Que Consolador é esse? As próprias palavras do Evangelho, que é o nosso código de ética moral. Então, ele quis dizer com isso simplesmente: faço o que eu faço com amor, com desprendimento, e todo o resto vai fluir. Não é verdade? Então vamos buscar entender a atitude de Jesus de dar a vida na cruz por nós. Foi uma atitude de humildade, até porque para ele era indiferente estar ou não na vida material, porque ele aceita a vida espiritual, ele é um espírito crístico, e ele sabia que aqui é só uma passagem, e nós estamos aqui de passagem. Pode parecer meio estranho o que eu vou dizer agora, mas nós somos privilegiados por viver esse momento que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque nós estamos participando da transformação planetária. Nós estamos num momento ímpar da humanidade. E quando nós viemos para esse mundo, ainda que nós não acreditemos em reencarnação, nós escolhemos viver isso, passar por isso. Então nós somos fortes, somos capazes. Poxa, mas uma pandemia que pode matar tanta gente, como se imunizar? Através do amor. O amor é a imunização maior para todos nós. Então, de que maneira a gente vai fazer isso? Seria como um cântico de agradecimento, né? O amor como chave e alavanca do progresso para nos levar acima das dores materiais, tendo entendimento, tendo aceitação, e lembrando que quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Tá aí porque nós estamos vivendo essa situação hoje, porque nós demos as costas ao amor.
Então, eu gostaria de deixar essa mensagem hoje, tá? Que o amor é a chave da transformação interior e com certeza é o amor que vai nos fazer entender e praticar a humildade. E como consequência disso, a caridade vai estar presente em nossas vidas. Eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, espero que Deus esteja com todos vocês e que Jesus esteja no coração de cada um. Muito obrigado mais uma vez. Fiquemos em paz.